Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica. Estamos indo para a nossa 10ª aula, um assunto bastante interessante, né? Creio que cada um de nós que busca crescer na liderança, né, buscar naquilo que Deus tem para realizar através das nossas vidas, quando aplicar cada uma dessas leis no cotidiano, no dia a dia, nós vamos estar crescendo muito, né? Temos muito para crescer, muito para aprender. Nós não podemos fechar as portas, mas sempre estar disponível para um crescimento. Amém? Vamos estar dando continuidade à nossa aula. Olha que é uma aula bastante interessante para nós, que vai estar falando justamente da lei da delegação do poder, né? E uma qualidade que temos que ter é a responsabilidade. É bastante importante isso. Olha o que diz aí os nossos alvos, né? Compreender que delegar poder é uma forma de expandir a liderança, né? Desejar partilhar a liderança e confiar que Deus capacita outros além de você. Nós temos que entender isso, né? E treinar outros a realizarem tarefas que são feitas por você, né? A gente sempre tem que estar treinando pessoas para estarem, né, fazendo aquilo que nós não somos capazes de fazer tudo ao mesmo tempo e confiar que há pessoas tão capazes quanto você para fazer o que você faz, né? Nós não somos o centro do conhecimento, nós não temos a razão de tudo, nós não sabemos fazer tudo. Nós precisamos de outros e somos chamados para isso, para estar caminhando junto. É com o outro próximo a mim que eu vou estar caminhando e fazendo também grandes coisas. Bom, voltando aqui para a nossa aula. Olha o que diz aqui, né? Delegar poder é partilhar autoridade ou domínio com outros. A lição de hoje diz respeito à lei da delegação do poder, fundamental para o bom desempenho dos líderes no presente, né, e essencial para a iniciação de novos líderes. Quando a gente entende essa lei, né, da delegação de autoridade, delegação de poder, nós estamos ajudando a desenvolver outros a crescerem junto conosco. E nós aprendemos uns com os outros. Nessa interação, nesse relacionamento, nós crescemos, nós aprendemos. E nós capacitamos outros a desempenhar papéis, né? Porque é muito fácil a gente falar que alguém não consegue fazer algo se a gente não dá esse algo para ele fazer, né? Então nós temos que entender isso. E essa lei fala justamente disso, de passar responsabilidades, né? Uma qualidade que nós temos que ter e capacitar outros à liderança. Bom, vamos estar caminhando nisso aí e compreendendo melhor a palavra que diz que nós temos que caminhar juntos, né? Lei da delegação de poder, né? O que que é essa lei? Nós falamos isso aí, é justamente isso de capacitar outro, de passar para o outro uma responsabilidade para que ele possa estar crescendo. Isso vai facilitar muito no nosso dia a dia, facilitar na nossa caminhada. Lembrando, né, da passagem lá de Moisés com seu sogro, né, o Jetro, né, que Jetro falou: olha, Moisés, do jeito que está não dá, você vai acabar não conseguindo, não realizando tudo. Então, nomeie outros, de acordo com as responsabilidades e capacidades de cada um, para que possam estar te ajudando a conduzir esse povo. E é assim que a gente tem que fazer, né? Delegar poder, conseguir passar para o outro, é justamente isso. Lembrando que da nossa reunião que nós tivemos, né, no dezembro de 2019, né, onde nós delegamos, né, responsabilidades. Isso é delegar poder, né? Cada um responsável por uma área. Vamos caminhar nisso, vamos caminhar juntos nesse propósito. É assim que a gente faz, é assim que a gente caminha e deve ser, né? Diz aí, o medo de delegar poder, causas e consequências. O que que faz pessoas a não delegarem poder, a não fazer, né? É bastante interessante isso, porque infelizmente nós encontramos pessoas que não estão dispostas a delegar, né? Elas querem concentrar tudo. Ou quais seriam os motivos? Ou a pessoa acha que o outro não é capaz, nunca enxerga no outro uma capacidade de fazer até melhor do que ela, ou justamente é o contrário, né? A pessoa tem medo de delegar porque outro pode estar crescendo e, vamos botar assim, roubar, né, o seu brilho, né? Então a gente tem que entender isso aí, não ter medo de delegar, né? Nós somos chamados para estarmos caminhando junto, né? Lembrando sempre que a obra não é minha, né? É de Deus. Então delegar poder
faz parte dessa caminhada, né? Não temos que ter medo, e a consequência é justamente essa, que a pessoa ela fica sugada, né? O que o sogro de Moisés disse para ele: olha, do jeito que você está, não vai dar certo, você não vai aguentar, né? Nós não aguentamos quando a gente concentra tudo, quer resolver tudo, é centralizador. Não, nós temos que abrir mão de alguns privilégios para que outros possam estar crescendo e dando continuidade àquilo que Deus tem para realizar através das nossas vidas, né? O mais importante de tudo é aquilo que Deus quer realizar, né? Aí ele diz ali, olha, delegar poder é o início de um círculo virtuoso. Com certeza, é um círculo virtuoso, porque eu capacito o outro cresce, aprende, eu aprendo com o outro e nós crescemos juntos nesse processo todo de amadurecimento, né? Aí vai dizer também que um fruto de investimento de Barnabé em pessoas, né? A gente vai lembrar da passagem do apóstolo Paulo, né? Quando a gente fala desse círculo virtuoso, a gente lembra do Barnabé, né? O que que ele fez de tão diferente assim, né? Vamos lembrar que o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. Quando ele se converteu, ele começou a pregar a Cristo. Mas só que ele tinha uma fama de perseguidor e muitos não queriam estar com ele. Ele foi para Jerusalém, os apóstolos não queriam se encontrar com ele, porque quem é esse cara? A gente não conhecemos ele, a gente não sabemos qual é a intenção dele. Será que ele só está armando isso para nos pegar? E Barnabé enxergou no Paulo uma pessoa que poderia realmente pregar com convicção a palavra. E Barnabé investiu nele, falou: não, ele está aqui, eu ouvi pregando com ousadia a palavra do Senhor. E é assim que a gente tem que fazer, investir nas pessoas. Paulo recebeu investimento de Barnabé e ele investiu em outras pessoas. A gente vai ver ali o Timóteo, o Tito, né? Pessoas que foram capacitadas por ele. É um círculo virtuoso. Nós temos que entender isso, que delegação de poder nos faz crescer. A gente só cresce quando a gente consegue delegar, né? Quando a gente concentra tudo, a gente fica sugado, né? Então temos que aprender muito bem essas questões, né? E aí diz, né, você acha que há muita falta de delegação de poder nas igrejas? Por quê? Um pastor pode repartir sua liderança sem perder a autoridade? Então vamos deixar esse comentário, vamos comentar, vamos falar, vamos ver o que vocês aprendem, né, com isso, com essa questão da liderança, de compartilhar, de delegar, né? E o que vocês acham? A pessoa perde a autoridade ou ela reforça a sua autoridade? Bom, vamos lá, dando continuidade. Diz aí da lei da delegação de poder no ministério de Jesus. Sabe que Jesus ele caminhou com seus apóstolos, com seus discípulos, ele foi capacitando cada um. No seu ministério ele foi capacitando, foi ensinando e ele delegou. A gente vai ver aí uma passagem que também diz no Evangelho de Lucas, a parte onde ele vai enviar os 70 para a missão. Ele comissiona os 70, né? E a gente vai estar vendo aí algumas características disso aí, dessa delegação. Jesus delega com propósito. Tudo tem um propósito. Ninguém vai delegar nada a alguém à toa, mas com um propósito, com uma missão bem definida, e eles foram, né, capacitados para isso, para ir preparando lugares onde Jesus iria estar, né? Jesus delega com clareza, ele é bem claro, ele foi bem claro com eles. Vocês vão de dois em dois, né? Vão entrar nas cidades, né? Tem que ser, toda vez quando se delega algo, você tem que ser claro. Isso nos ensina muito, né? Com franqueza e equilíbrio, né? Olha, vocês vão encontrar dificuldades, né? Tem que ser claro, olha, tem que ser dessa forma. Jesus fazia isso com responsabilidade e sensibilidade, né? São das características dessa delegação de poder que Jesus fazia com maestria, sabia como conduzir e capacitar aqueles homens, né? Jesus delega com autoridade e aciona um círculo virtuoso e abençoador. A gente vê que o próprio fato do evangelho chegar até nós hoje, né, é uma consequência daquilo que Jesus fez e capacitando aqueles homens, os seus mais próximos, os seus 12, né, os discípulos que tinham. Ali diz também que Jesus não tinha somente esses 12 discípulos, ele tinha 70 que foram pelas cidades para estar preparando o caminho para que Jesus pudesse chegar lá.
Assim como João Batista também foi preparado, preparou o caminho para o Senhor, aqueles homens também foram preparando o caminho para que Jesus pudesse estar indo naqueles lugares. E é um círculo virtuoso, né? Jesus capacitou, aqueles homens foram acumulando, né, experiência, tendo confiança, e é assim que a gente faz, e a obra vai crescendo, né? A delegação de poder é importantíssima nisso, porque gera confiança, gera capacitação, né? E a obra é do Senhor, não é nossa. Às vezes a gente tem que abrir mão de algo para que o Senhor, a vontade de Deus, venha crescer, venha prevalecer, né? É o que João Batista disse: olha, importa que eu diminua e ele cresça, né? Se a gente tiver sempre esse sentimento de que eu não tenho que ser a estrela, mas a missão é a estrela, o Senhor é a estrela, a obra é a estrela, né? Então a gente cresce nisso aí. Amém? Vamos dar continuidade nisso aí. Olha o que diz aí, né? Ao delegar poder, Jesus estava multiplicando o ministério dele e, ao mesmo tempo, expandindo o reino de Deus, né? A gente sabe disso. Chegou até nós por causa disso, né? Responsabilidade, né? Delegação, né? Envolve também a responsabilidade. Uma qualidade que nós temos que ter como líderes é responsabilidade, né? Nós fomos chamados para sermos responsáveis com aquilo que Deus nos confiou, né? E quando a gente delega, o liderado vê que se nós somos responsáveis com aquilo que Deus tem nos confiado, ele também vai ser responsável, né? São exemplos que nós cultivamos. Nós temos que ser exemplo para que possamos capacitar outros também a serem responsáveis, e aí é um círculo virtuoso que nós cultivamos, né, de responsabilidade com a obra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer lá no livro de Coríntios que nós somos como vasos de barro, né, e que carregamos algo que é precioso, um tesouro, né? É essa consciência que nós temos que ter, que nós carregamos um tesouro, mesmo nós como vasos de barro, simples, nós carregamos algo que é muito valioso. E por carregarmos esse algo valioso, nós temos que ter responsabilidade, né? Nessa caminhada de responsabilidade, nós vamos estar vendo aqui algumas características que nos levam a sermos responsáveis. Diz aí, ó, comunhão com Deus, sempre é importante essa comunhão, esse relacionamento próximo com o Senhor, autovigilância, sempre estar atento, né? Diz ali, recondução dos que falham, ou seja, não é acusação nem condenação, mas recondução dos que falham. Olha, você errou, vamos cá, vem cá, vamos voltar para o caminho, vem cá, é dessa forma, é assim que tem que ser feito, né? Reconduzir, não simplesmente apontar o dedo, né? E identificar o erro. Apoio aos que sofrem, né? Sempre está nesse sentido de estar apoiando, caminhando junto. Humildade, né? Sempre sermos humildes. Deus nos chamou para sermos humildes, né? E ele diz aí, olha, você concorda que aceitar com responsabilidade uma tarefa de seu líder é uma forma de colocar em prática, levar as cargas uns dos outros, né? E aí, você concorda com isso aí? E para concluir nossa aula, né, vocês podem estar se aprofundando na sua revista, né, buscando outros recursos, mas é importante a gente compreender isso aí. Diz aí, ó, todos ganham quando o líder reconhece o valor de multiplicar suas ações por meio de colaboradores, né? A gente multiplica nossas ações. Nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Líderes e liderados crescem e se aperfeiçoam juntos quando cooperam em amor como servos de Cristo, né? Nós temos que entender isso, né? Que nós somos chamados justamente para estar crescendo junto como igreja, né? Igreja. Ser igreja é isso, é caminhar junto. Eu não sou igreja sozinho, não sou igreja em casa, mas eu sou igreja junto, né? O sentido de igreja nos traz essa concepção de um grande povo junto a uma assembleia, né? E quando a gente caminha delegando funções, delegando responsabilidade, nós estamos capacitando o outro para que possa estar crescendo, e nós somos aperfeiçoados, nós somos acrescidos, nós crescemos. É assim que o reino cresce, é assim que o reino se estabelece. E essa que é a vontade do Senhor para nós. Amém?
que a gente possa estar aprendendo isso, né? Essa questão de compreender muito bem a importância da delegação, delegar autoridade, delegar poder para que o outro venha a crescer, assumir suas responsabilidades, assumir também seu ministério e que no final de tudo, né, o que venha a prevalecer seja o reino do Senhor. Né? Tudo é para Ele, tudo é por meio dele e para Ele são todas as coisas. Né? Glória a Ele eternamente. Amém? Que possamos compreender isso aí. Amém? E nos vemos na próxima aula. Que Deus nos abençoe e te abençoe cada vez mais a praticar, né, os princípios do reino, a praticar os princípios da liderança na sua vida, para que a gente possa estar crescendo cada vez mais na vontade e no conhecimento do Senhor. Amém?